Primeiro, bom dia. É um prazer muito grande poder conversar com você. Essa é uma revista importante, tratar de um tema importante para o Brasil, que é a bioeconomia. Mas dizer o seguinte: uma das prioridades da nossa secretaria, ao longo desse ano e meio, é avançar no processo de regulamentação de uma agenda verde, mercado de carbono, combustível do futuro, que ali tem combustível sustentável de aviação, diesel verde, captura e estocagem de carbono, aumento da mistura do etanol na gasolina, aumento da mistura do biodiesel no diesel, a regulamentação do biometano, também o PL do hidrogênio, o PL das eólicas offshore, o PL dos bioinsumos, da economia circular. São temas extremamente relevantes para que o Brasil possa ter um protagonismo ainda maior numa economia verde, numa economia de baixo carbono. E é claro que a experiência política de ter sido parlamentar, ter sido líder do PSB na Câmara, no Senado, isso nos ajuda nesse processo de articulação para avançar essa legislação, essa agenda verde. E hoje, no dia que nós estamos dando essa entrevista aqui, nós temos um marco bastante relevante, porque hoje os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, vão assinar um pacto pela transformação ecológica, ou seja, a partir de agora eu tenho convicção que essa agenda ela vai ser acelerada e isso traz infinitas oportunidades para o Brasil e para a população brasileira. O Brasil, hoje o mundo, sente uma necessidade imensa de mudar as suas formas de produzir em função da emergência climática. A gente percebe que a utilização, ao longo de muitos anos, desde a Revolução Industrial, o uso intensivo de energias fósseis, ele elevou a temperatura do planeta e isso tem trazido consequências catastróficas para toda a humanidade. No Brasil, a gente vê o impacto sobre a Amazônia, que a cada ano vive secas mais severas, sobre o Pantanal, a gente está acompanhando as queimadas no Pantanal. O Rio Grande do Sul acabou de sofrer um evento climático extremo, com uma seca sem precedentes na história. E a bioeconomia ela passa a ser um instrumento estratégico para o futuro da humanidade, para utilizar toda a nossa biodiversidade, para utilizar toda a biomassa que nós temos e para substituir insumos industriais, insumos agrícolas, insumos produtivos de origem fóssil que podem ser substituídos por produtos da bioeconomia. O mercado de carbono é um instrumento importante para as indústrias que precisam acelerar os seus processos de descarbonização, possam fazer isso com um custo efetivo menor. Ou seja, aquelas empresas que investirem em tecnologia e conseguirem adotar tecnologias que reduzem as suas emissões, elas terão cotas que poderão ser negociadas no mercado de carbono. Por outro lado, atividades de reflorestamento, atividades que comprovadamente capturem carbono, poderão transformar isso em créditos que poderão ser comercializados tanto no mercado regulado quanto no mercado voluntário. Por outro lado, nós temos outros instrumentos de captação de recursos para investimentos em atividades sustentáveis. O Fundo Clima é um exemplo disso. Recentemente, o Brasil fez uma captação de 2 bilhões de dólares, algo em torno de 10 bilhões de reais, para o financiamento de atividades produtivas sustentáveis e de descarbonização. E vários outros instrumentos estão sendo criados, instrumentos de parcerias com instituições de captação de recursos, com instituições internacionais, com bancos multilaterais, Banco Mundial, BID e outros bancos, visando financiar atividades produtivas com menos emissões ou atividades produtivas que possam capturar carbono. Eu diria que isso é uma necessidade mundial em função da emergência climática. O
o projeto de lei do mercado de carbono foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara e retornou agora ao Senado. Então, ele ainda não foi aprovado definitivamente. A gente espera, inclusive, com essa assinatura do Pacto Federativo pela Transformação Ecológica, que ele seja acelerado e o processo seja concluído. Mas ele será um primeiro passo, um passo importante, mas depois dele tem várias outras ações que nós já estamos trabalhando nelas, juntamente com outros ministérios e sempre ouvindo o setor produtivo, que é a regulamentação do mercado de carbono. Nós vamos ter depois várias legislações infralegais que vão definir como vai funcionar o mercado de carbono. É importante registrar que a regulamentação do mercado de carbono não extingue o mercado voluntário de carbono. Eles vão coexistir e, em algum momento, vão se relacionar. Por exemplo, os setores que deverão ser regulados, em primeiro lugar, são aqueles intensivos em consumo de energia, em uso de energia, e de difícil abatimento, como o setor do aço, do cimento, da química, do alumínio, do papel e celulose e de vidros. Esses setores, eles receberão anualmente cotas de emissão. Aqueles que emitirem menos do que o limite de cotas, ele transforma aquelas cotas em crédito que ele pode comercializar com aquelas outras empresas que receberam cotas e precisaram utilizar, ou seja, emitiram mais do que o limite das cotas. Mas aquelas empresas que emitiram mais do que o limite dado, elas poderão compensar parte das suas emissões comprando créditos do mercado voluntário. Isso vai estimular bastante também o mercado voluntário de carbono, especialmente aquelas atividades de reflorestamento que, comprovadamente, com metodologias reconhecidas pelo órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, poderão transacionar esses créditos do mercado voluntário para compensar as emissões do mercado regulado. E é muito importante que todas as metodologias reconhecidas pelo órgão gestor, elas sejam reconhecidas também internacionalmente, para que possam eventualmente também haver transações internacionais entre o Brasil e outros países no mercado de carbono. A Amazônia é um território fantástico, é um privilégio o Brasil ter uma grande extensão de floresta amazônica no seu território. Nós temos ali a maior biodiversidade do planeta, em grande parte ainda desconhecida, e o nosso grande desafio é transformar toda aquela biodiversidade em produtos e negócios sustentáveis que gerem renda e que gerem melhoria da qualidade de vida para as populações locais. E a gente sabe que há uma preocupação mundial com a Amazônia. A Amazônia é uma marca muito forte. A ideia do selo Amazônia é você poder certificar que determinados produtos são produzidos na Amazônia, utilizando insumos da Amazônia, respeitando a floresta em pé, preservando a floresta em pé e trazendo benefícios para as populações locais. Ou seja, se ele reunir todas essas características, ele vai receber o selo Amazônia. Essa certificação será dada por uma certificadora acreditada pelo Inmetro, é uma certificação de terceira parte, é voluntária, a partir de normas definidas pela ABNT, a partir de critérios definidos pelo Comitê Gestor do Fundo Amazônia. Isso certamente será um impulsionador, no sentido de valorizar, de agregar valor aos produtos produzidos na Amazônia de forma sustentável. Eu tenho muita convicção que o CBA será o grande indutor de um grande hub de bioeconomia em Manaus e em toda a região amazônica. O CBA deixou de ser um centro de biotecnologia para ser um centro de biotecnologia também, mas, sobretudo, um centro de bionegócios, que tem como objetivo utilizar todo o conhecimento já produzido pela Universidade Federal do Amazonas, pela Universidade Estadual do Amazonas, pelo Instituto Federal da
as universidades da Amazônia, de uma forma geral, os institutos federais da Amazônia, as Embrapas da Amazônia, a Fiocruz da Amazônia, para transformar esse conhecimento em produtos e negócios que gerem nota fiscal, que gerem renda e que gerem benefícios e melhoria da qualidade de vida para a população local. Como nós temos um polo industrial em Manaus, que tem como as empresas incentivadas que estão na Zona Franca de Manaus, especialmente as de tecnologia da informação, elas são obrigadas a investir 5% do faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. E parte desses recursos podem ser aportados diretamente no CBA, e com isso, ao aportar, ao comprovar o repasse para o CBA, eles já estão cumprindo a sua obrigação legal. Eu não tenho dúvida que o CBA passa a ter uma condição diferenciada em relação a outros institutos de tecnologia e desenvolvimento no país, para se transformar uma grande liderança no hub de bioeconomia. E é muito importante articular essa produção com o polo industrial de Manaus. A gente sabe que hoje há empresas que utilizam grande quantidade de plástico de origem fóssil e que têm como uma prioridade futura, uma necessidade futura de descarbonizar os seus processos produtivos e trocar parte dos insumos de origem fóssil por insumos da biodiversidade da Amazônia a partir da nossa biomassa. Essa é uma grande oportunidade de parceria do CBA com empresas produtoras de plástico da região da Zona Franca e, ao mesmo tempo, com empresas consumidoras de plástico que poderão consumir, digamos, um bioplástico, um plástico a partir de biomassa renovável. Por outro lado, nós temos aí um potencial imenso na produção de cosméticos, na produção de fármacos, a partir do conhecimento mais profundo da biodiversidade da Amazônia. E, ao mesmo tempo, a produção de bioinsumos para a agricultura e bioinsumos para a produção industrial. O CBA tem um biobancos, já tem empresas de produção de bioinsumos no Brasil que querem produzir biofertilizantes e biodefensivos a partir dos micro-organismos encontrados na biodiversidade amazônica. Isso é um potencial gigantesco para um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que é extremamente dependente de insumos químicos importados de outros países. A gente importa 70% dos adubos fosfatados, 85% dos nitrogenados e 98% do potássio. Portanto, a utilização de bioinsumos pode, além de substituir insumos químicos, trazendo sustentabilidade à agricultura brasileira, também tem um peso muito importante na nossa balança comercial. Por outro lado, é importante lembrar que o conhecimento dessa diversidade de micro-organismos, de bactérias, de fungos, será muito importante para o controle de pandemias no futuro, como na produção de produtos de alto valor agregado. Basta dizer, por exemplo, que a enzima que transforma etanol, transforma o garapa, o melado, em etanol, é produzido pela Novozymes, que é uma empresa dinamarquesa. E isso gera bastante royalties para essa empresa. Imagina o potencial que esses micro-organismos têm de produzir riquezas para o Brasil. Além dessa biodiversidade já conhecida, imensa, de produtos alimentícios de altíssimo valor nutritivo, como a castanha, como o açaí, como o cupuaçu, como o babaçu, como o cumaru e muitos outros que podem ser utilizados em larga escala para alimentação regional, para alimentação da merenda escolar, para exportação, agregando valor à economia de toda essa região. Podem e devem ser beneficiados pelo CBA. No entanto, os estados que fazem parte da Zona Franca de Manaus, Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, têm uma possibilidade maior, porque os recursos captados pelo CBA a partir das empresas incentivadas na Zona Franca de Manaus têm que ser utilizados nesses 5 estados.
Mas o CBA pode captar, e já está captando, por exemplo, recursos nos editais da FINEP. O CBA pode captar recursos do Fundo Amazônia, de outras fontes de recursos que não só podem, como devem fazer o CBA atuar em toda a Amazônia. É importante registrar que a Zona Franca de Manaus é um caso de muito sucesso. Nós tivemos a industrialização de Manaus, com a geração de muita riqueza para a população local, geração de renda, processo de industrialização que permitiu a preservação de 98%, talvez o Amazonas seja o estado mais preservado do Brasil. No entanto, nós precisamos descentralizar o desenvolvimento para outras regiões do estado do Amazonas e para outras regiões da Amazônia como um todo. E a bioeconomia é uma grande oportunidade, aproveitando inclusive os benefícios da Zona Franca de Manaus, a partir das empresas incentivadas, que são obrigadas a investir 5% do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento, fazer com que esse recurso possa promover o desenvolvimento e a interiorização do desenvolvimento em toda a Amazônia. Representantes do Parque Tecnológico do Guamá, que é um parque tecnológico de bioeconomia que está instalado no Pará, e estava no CBA, visitando o CBA, construindo parcerias para o futuro. Então, é muito importante o CBA, e o CBA tem muito claro isso, de ser um grande instrumento de cooperação com entidades de ciência, tecnologia e inovação da Amazônia, do Brasil e do mundo. É muito importante ter isso claro, que o objetivo do CBA é se relacionar com as instituições mais avançadas do mundo, com as instituições mais avançadas do Brasil, com as instituições mais avançadas da Amazônia, porque hoje todo o desenvolvimento científico e tecnológico é realizado em rede e, portanto, isso é importante. Por coincidência, ontem estavam lá os representantes do Guamá e aqui pela manhã estava o novo diretor-presidente do IPT, com a sua diretora Natália, que ajudou na formatação do projeto do CBA, e nós estávamos construindo o aprofundamento da parceria entre o CBA e o Instituto de Pesquisa Tecnológica. E ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o SEBRAE, porque um dos grandes projetos que mais me entusiasma no CBA, e nós já conseguimos recursos para isso com a BDI, nós vamos adaptar as instalações do que seria um hotel dentro do CBA com 27 apartamentos para se transformar num hotel de empresas. Aquele espaço vai receber empresas de bioeconomia, transformando o CBA num grande hub de bioeconomia na região amazônica. Nós já temos manifestações de interesse da Fundação Getúlio Vargas para ter um escritório dentro do CBA, da FINEP, do Banco do Brasil e de várias dessas empresas que seriam, digamos, selecionadas pelo SEBRAE a partir do Inova Amazônia, com apoio do SEBRAE, para que essas empresas possam ser tracionadas ali nos primeiros anos, contribuindo para transformar o que a gente chama do CBA Open num grande hub de bioeconomia na Amazônia. Nós tivemos recentemente um grande evento em Manaus, que foi o X-Prize Rainforest. Foi uma competição internacional de identificação de biodiversidade na floresta, utilizando tecnologias da fronteira do conhecimento, como drones, robôs, enfim. Isso nos inspirou a pensar, e estamos conversando com o MAP Biomas, por exemplo, de um grande projeto, um projeto ousado, da gente fazer um grande mapeamento da biodiversidade de toda a Amazônia. O Brasil tem que pensar grande. Nós temos a maior biodiversidade do planeta e ninguém protege o que não conhece. É muito importante a gente utilizar todos os instrumentos tecnológicos disponíveis para que a gente possa conhecer com profundidade a biodiversidade, conhecer com profundidade todos os serviços ecossistêmicos que essa biodiversidade presta,
para que a gente possa utilizá-la de forma sustentável em benefício das populações que moram na Amazônia e em benefício em benefício de toda a humanidade. Nesse sentido, nós temos uma oportunidade muito grande na COP30, que é a oportunidade do Brasil, junto com os países detentores de floresta tropical, como os demais países amazônicos, como os países da Bacia do Congo, a Indonésia, de apresentar uma proposta de criação de um instrumento vinculante, obrigatório, entre os países, de pagamento pelos serviços ecossistêmicos que a floresta em pé presta a todo o planeta, ou seja, pela preservação das florestas. A partir de um raciocínio muito simples, que eu tenho dito desde o primeiro dia que eu sentei, que eu assumi a Secretaria de Economia Verde. Se a floresta desmatada ou se a floresta queimada traz um prejuízo global, a floresta preservada traz um benefício global. E a humanidade tem que se mobilizar para garantir os instrumentos para que essa floresta seja preservada. E a forma mais efetiva é com o pagamento por serviços ambientais para remunerar as populações que vivem nessa floresta, garantindo meios de sobrevivência adequados, com dignidade, com acesso aos benefícios do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, preservando a floresta em pé. E nós estamos, nesse momento, juntamente com a coordenação do MDIC, do MMA e do Ministério da Fazenda, e com participação de diversos ministérios e organizações da sociedade civil, construindo uma estratégia nacional de bioeconomia. Já saiu o decreto dentro da estratégia, agora vai sair o decreto criando o comitê gestor, o MDIC será o coordenador no primeiro ano, com a Secretaria Executiva do MMA, e nós estamos trabalhando conjuntamente sob a liderança desses 3 ministérios, mas com a participação de vários ministérios da Esplanada, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério dos Povos Indígenas, Embrapa, enfim, e instituições como o CNI, como o SEBRAE e várias outras, na construção da Estratégia Nacional de Bioeconomia.